Vamos lá, né? Ao que viemos hoje. Então, eu vou conversar hoje com vocês sobre reflexões sobre Deus. E assim, né? Já quero deixar bem claro que eu me sinto um grãozinho de areia para falar da imensidão desse tema, que é Deus, né? Mas que foi um estudo realizado, né, na nossa escola do Evangelho, Aprendizes do Evangelho, e debatemos bastante sobre o tema, mas 90% do que eu vou dizer aqui são reflexões pessoais minhas, tá? Óbvio, embasadas dentro do estudo, né? Estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, e também de ouvir a opinião dos colegas que ali estavam comigo, né? Débora, Núria, entre outros, né? E foi assim uma experiência inesquecível. Acho que o aprendizado que tivemos vamos levar para a vida inteira e eternamente. E também o elo, né, que se criou entre a gente igualmente, tá? E esse estudo foi muito bacana, porque eu tive uma criação, uma formação religiosa na minha família, do budismo, né? E o budismo é uma das religiões que não acreditam a ideia de ter um Deus único, né? Então, quando eu escolhi estudar sobre Deus, é justamente porque eu era a primeira a precisar ouvir sobre Deus, né? E foi assim muito gratificante, né? E eu gostaria que vocês tivessem o ouvido numa direção, num olhar de qual é a reflexão pessoal de cada um de vocês a respeito, né? Obviamente vai ser diferente da minha, diferente do outro, né? Mas a importância de pensar sobre, refletir sobre, né? E a gente perceber a grandeza desse universo que é Deus, tá bom? E estamos juntos, qualquer dúvida, perguntem. Se eu não souber responder, eu chamo o Pai Júlio. Combinado? Então, eu gostaria que a gente começasse, né? Vou até pedir, esperar ele terminar esse chamamento e dar uma pausinha de 30 segundos. Fazendo um mantra, né? Do Deus, que tem um poder vibracional assim gigantesco, que de falar e de ouvir esse mantra a gente se energiza. Eu costumo usá-lo em momentos de alegria, como agradecimento, em momentos de tristeza, para que eu me alegre, e em momentos de dificuldade, para eu entender que as coisas podem ser mais fáceis, não tão difíceis, tá bom? Vou esperar o Sidney. Sidney, você me dá agora 30 segundos? Então vamos fechar, ele não vai chamar, tá? Então podem fechar os olhos. Vamos fechar os olhos, calmar nossas mentes e fazer da minha voz, das minhas palavras, como se fosse a de vocês, e ver o que vocês sentem ao ouvir, pensar neste mantra, tá? Deus está em mim, Deus está em nós, meu coração é pleno de amor. Deus está em mim, Deus está em nós, meu coração é pleno de amor. Deus está em mim, Deus está em nós, meu coração é pleno de amor. Podem abrir os olhos. É forte, né? Eu me arrepio. Então isso é uma maneira muito positiva e pertinente para que a gente se conecte com Deus. E pode ser usado como uma afirmação positiva para a gente começar o dia num patamar vibracional maior, tá? Agora eu vou pedir para vocês que participem comigo e quem quiser, né, falar,
a gente vai tentar definir o meu Deus, o Deus de cada um de vocês, com apenas uma palavrinha. Então, eu estou aqui com o segundo microfone, porque as nossas palestras, elas estão sendo gravadas e ficando no Insta e acho que no YouTube, nas páginas do Salve. Então, quem gostar, quiser recomendar para um amigo, querer, né, ouvir novamente, tá lá. Então, esse microfone vai gravar para vocês, esse aqui é o meu, e esse grandão é para todo mundo ouvir, tá? Então, a brincadeira, né, a dinâmica é assim. Quem quiser apresentar o nome, vai ser bacana também, né? Então, eu vou dizer, eu sou a Rose e Deus é amor, sucessivamente. Cada um vai falando seu, tá? Quem quer participar? Deus é unidade. Ótimo. Mais alguém? Deus é unidade. Adorei. Fernanda, Deus é vida. Luciana, Deus é energia. Luciana, Deus é energia. Gislene, Deus é amor. Gislene, Deus é amor. Madalena, Deus é paz. Madalena, Deus é paz. Rosa, Deus é pai. Mais alguém? Vanessa, Deus é alegria. Vanessa, Deus é alegria. Sônia, Deus é tudo. Sônia, Deus é tudo. Marlene? Marli, Deus é esperança. Mais alguém? Gislene, Deus é família. Gislene, Deus é família. Vocês percebem que a gente pode ter 1 milhão de adjetivos, de definição, de verbos, né? Para descrever Deus, não é? Então, cada um tem a sua própria reflexão e qual é o sentimento maior que tem sobre Deus, não é isso? E, sem dúvida, para mim, né? Deus é Pai, Deus é o Criador de tudo e de todos. Então, agora eu vou dar o meu depoimento das minhas reflexões. Eu me chamo Roselane Facina Prado Jacinto, tenho 53 anos, eu sou monoteísta, acredito sim na existência de um Deus único, eu conheço as leis de Deus, amar a Deus, nosso Pai, sobre todas as coisas, com toda a força da nossa alma e ao próximo como a si mesmo. Não fazer ao próximo o que eu não gostaria que fizessem comigo. Amar ao próximo como a ti mesmo, entre outras, né? E eu estou em exercício na prática dessas leis. Mas, nessa encarnação, eu já as conheço. Um dia a gente segue muito bem, um dia a gente sai um pouco do trilho, mas o importante é que na minha expansão de consciência, esse primeiro passo já foi dado, não é? Mesmo ninguém ter tido me apresentado a Deus, mesmo eu nunca tido a oportunidade de conversar pessoalmente com Deus, pelo menos nessa alma de Roselane, ok? E assim, o que eu posso dizer para vocês, né? Por que isso é tão difícil para a gente ver Deus, falar com Deus? É por conta do nosso processo evolutivo, né? Eu, Roselane, sou ainda um espírito impuro. Os meus próprios sectores, eles não têm níveis de desenvolvimento que eu tenha ou que me permitam esse acesso. Minha visão, minha audição, minha percepção, meu tato, meu paladar, meu olfato, enfim, eu sou um espírito impuro ainda e que vivo numa ordem de provas e expiações que é a Terra, né? Então, ao invés da gente exercitar essa nossa parte sensorial
com meditação, com uma boa leitura, com o desenvolvimento da expansão da consciência, com oração, com caridade, ajudar o próximo, ajudar a si mesmo. A gente está preocupado com as demandas que estão chegando, tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente tem que superar no dia a dia. E às vezes a gente reserva um tempo mínimo ou zero para essas questões. É ou não é? Né? Já essa convivência com Deus, poder ver Deus, falar com Deus, pertencente aos espíritos puros. Querem um exemplo de espírito puro? Jesus. Né? Então Jesus, ele já vive numa dimensão, numa ordem, e ele tem um grau evolutivo que permite isso. Né? Então, quando a gente já viu há 2.000 anos atrás no Evangelho, o estudo de Jesus, ele já fazia coisas maravilhosas pensando em física quântica, né? Então ele deve ter sido um aluno nota 10 em física, em química, em biologia, em todas as ciências. A expansão de consciência dele é muito maior do que a nossa. E também a ordem, né, que ele vive é muito diferente que a nossa. Né? Então esse acesso de conhecer, ver, falar Deus é realmente para os espíritos puros. Isso não é reflexão minha, isso está no livro dos espíritos. Eu só não sei falar o número da pergunta, da questão, que aí eu já esqueci, tá bom? Mas tudo bem, eu nunca ouvi e falei com Deus pessoalmente. Mas eu posso dizer para vocês como é o meu Deus. Meu Deus é um grande corpo luminoso que se movimenta rapidamente, pode transitar pelos 4 cantos das dimensões do universo. Meu Deus, ele é amoroso, ele não faz julgamentos, ele não é homem, ele não é mulher, ele é apolítico, ele não torce para nenhum time de futebol, ele é pai. Esse é o meu Deus. É o Deus que me conecta o tempo todo. A centelha divina que tem dentro de mim, que é tudo que eu sinto, e o nível de expansão de consciência, que é a minha mente, onde eu estou hoje. Quanto mais a gente consegue polir os nossos sentimentos, fazer com que eles fiquem mais equilibrados, mais puros, e quanto mais eu trabalhar na expansão de consciência, que é tudo que eu aprendo, tanto das ciências humanas, quanto na convivência, quanto em idiomas, em outras culturas, quanto nos meus valores morais. Tudo que eu aprendo é progresso do ser. Quanto mais equilibrado tiver a minha centelha divina, o meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções, com a minha expansão de consciência, mais pertinho de Deus eu estarei. E isso está no Evangelho. Deus não fez igual a sua imagem e semelhança. Aí nós, humanos encarnados, entendemos isso e desenha Deus como um vovô, um Papai Noel, muito grande e poderoso. Eu não falo no meu entendimento de físico. Não falo. Porque o físico já vai para 7 palmos debaixo da terra. É ou não é? Eu falo do meu perispírito, do meu espírito e da minha consciência. Que é isso que fica. Isso que é eterno. Então, o nosso espírito ele pode se moldar como ele quiser. A nossa expansão de consciência vai com a gente para o lado de lá. Então, o Pai Júlio sempre nos diz o que você vai levar, o que você está aprendendo, como está o seu estado mental hoje. Então, Deus nos fez igual a sua imagem e semelhança nessa direção. E quando vocês ouvem dizer que somos co-criadores, a gente fala, como assim? Mas nós podemos criar as nossas vidas ou não? Quem é que escolhe os caminhos por onde andar?
Quem é que escolhe o que eu vou fazer ou deixar de fazer? Não somos nós. Então, o Pai é o Criador e nós, como filhos, somos co-criadores. Né? Isso é bem racional, vocês não acham? É bem racional. Então, esse que é o meu Deus, tá? E o que eu posso trazer para vocês também? Como que eu percebo a existência de Deus, né? Nossa, antigamente, uma coisa tão simples, tão sutil, não me era tão eminente, sabe? Então, assim, todos os dias de manhã, quando eu acordo saudável para mais um dia, eu consigo perceber Deus. Quando eu paro para avaliar como o meu corpo funciona, a engenharia de um corpo humano é perfeito. Nós temos um HD, nós temos um filtro aqui, nós temos uma corrente sanguínea, nós temos uma temperatura que tem que se manter em tal grau. É perfeito. Se não foi o Criador que fez isso, quem foi? Não é? Quando eu vejo o ciclo da natureza, né? Observem a natureza e seus ciclos, como é perfeito, como tudo funciona harmoniosamente. Né? Quando eu penso no universo, quando eu penso na rotação e translação, que é noite num lugar, é dia no outro, é calor num lugar, é frio no outro, é tudo muito perfeito, não é isso? Então a gente consegue perceber Deus através das suas obras. E é muito notório para a gente, né? Que existe sim um Criador que olha por tudo e por todos, né? Que é Deus, no meu entendimento. Então essas reflexões eu gostaria que vocês já comecem anotando, né? Se eu acredito na existência de um Deus único, como seria esse Deus para mim? Como eu consigo perceber a existência desse Deus, né? Aos pouquinhos a gente vai montando esse quebra-cabeça e tirando nossas próprias conclusões, né? Isso também é muito bacana. Bom, então já falei para vocês quem é meu Deus, já falei para vocês como eu percebo Ele, e agora eu quero falar para vocês que Jesus veio nos trazer um Deus que é Pai, não é? Jesus nos ensinou a oração. Pai nosso que estás no céu. E não tem um ponto de interrogação no final da frase, né? Jesus afirma isso, que tem um Pai lá nos céus, que significa outros mundos, outras dimensões. Acho que ninguém mais aqui acredita que só existe o planeta Terra, essa ordem e ponto final. Temos outros mundos, com outros patamares evolutivos, com outras formas e maneiras de viver. E quem nunca aqui teve uma DR com Deus? Sério, ter DR com Deus é a mesma coisa que um filho está falando com seu pai. Eu, por exemplo, volta e meia falo, Deus, alivia, tá puxado. Deus, erra o foco. É ou não é? Ninguém nunca falou isso? É como se fosse um filho pedindo para o seu pai realizar o trabalho que, na verdade, ele tem que realizar. É ou não é? A gente está em frente de uma dificuldade e fala, Deus, como assim? Deus, mulher, muda o foco, não é? Alguém já passou por isso? Levanta a mão e bate essa cabecinha. Direto, né? Ou então, chega e fala, Deus, me ajude. Deus, me guie. Não é isso? Deus, me oriente. Eu entendo isso de novo. Um filho pedindo para o seu pai, como? Me acolhe, me protege, me ajuda. Não é isso? Quem nunca pediu isso?
né? Todo mundo tentou. Ou ainda uma terceira situação, graças a Deus, glória a Deus, não é? Que é um sentimento de gratidão, de algo muito bom que aconteceu com a gente, e a gente agradece, como é o pai que deu um bom conselho, ou deu um bom presente, ou deu um prato de comida, um teto, não é isso? Então, quem concorda com essa nova que o Mestre Jesus veio nos trazer, que Deus é Pai, né? É assim que a gente sente. Mas aí vem a pergunta, porque aqui a mente é inquieta. Isso daí é cultural, é estrutural, porque eu vi a minha bisavó, bença a mãe, vai com Deus, fica com Deus, ou a minha mãe, ou a minha professora, não é? Isso é estrutural, ficou na nossa mente, porque desde pequenininho a gente convive com essa cultura, não é? Ou isso já veio registrado em nossos DNAs. Ou isso está no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, ou até mesmo no nosso consciente, de já ter estado em algum momento com Deus. E a gente foi programado dessa maneira. Aí fica a dúvida para cada um refletir, tá? Eu acredito que eu, Roselane, Facina, Prado, Jaci, 53 anos, já vim de fábrica com Deus dentro de mim. Quem mais tem essa opinião? Que bom! Tamo junto, sabe, Mexa? Aqui é uma voz de trovão e eu estou atrapalhando os trabalhos. Eu também acredito nisso, tá? Que Deus realmente, como diz o mantra, está em mim, está em nós, tá? Eu também acredito nisso. Agora, eu vou conversar um pouquinho com vocês, que faz... Acho que agora ficou muito baixo, né? Tá bom? Ai, tô surda. Eu vou conversar um pouquinho com vocês da história, que eu acho que é importante, né? Só a minha reflexão, só o que eu aprendi, me interessa, a minha opinião é minha, pessoal. Um pouquinho da história, né? Para a igreja, no catolicismo, Deus, ele representa o Todo-Poderoso. E assim, por muito tempo, isso foi usado mesmo como uma moeda de troca. O poder de Deus, né, para conquistar a obediência de uma civilização ou até mesmo conquistar território, né, em nome de Deus. Chegamos até a ouvir, né, da igreja que fora da igreja não há salvação. Sendo que no Evangelho que Jesus nos ensinou, capítulo 15, para quem quiser consultar depois, né? Fora da caridade não há salvação. Então, assim, a primeira colocação, que é fora da igreja não há salvação, já é separatista, né? Separa as pessoas, não é isso? Porque então, quem não é católico não é nada, não tem Deus, né? E quem segue a Deus através de outros caminhos, não é mesmo? E fora da caridade não há salvação, já agrega a todos, né? A caridade a si próprio, a caridade ao próximo, enfim. No Espiritismo, né? Eu acho lindo isso. No Espiritismo diz que Deus é a inteligência suprema. Maravilhoso, porque se a gente está aqui como encarnado, visando o progresso do ser, a expansão da consciência, no meu entendimento faz todo sentido. Eles não querem que a gente acredite num Deus, ou tente chegar numa consciência igual a de Deus, através do poder, através de ameaçar ou amedrontar a pessoa, se não fizer isso, acontece aquilo, que Deus vai castigar, vai todo mundo para o purgatório, enfim, né? O que o Espiritismo deseja é que a gente use dessa inteligência suprema como um exemplo
para que a nossa consciência também vá se expandindo através do conhecimento. Né? Então, muito, muito bacana. Só que assim, lá nos primórdios, né, da civilização, eles eram, assim, acreditavam em muitos deuses, não é assim? Era o Deus da chuva, o Deus da colheita, o Deus do sol, o Deus do amor. Não se alimentavam de determinado animal, porque o espírito dele era sagrado. Era o Deus da floresta, enfim. Então isso era chamado de politeísmo, a crença em vários deuses. Aí, com o progresso da civilização, a civilização progrediu um pouquinho, vieram os filósofos, em grandes rodas de discussão, de reflexão, como essa que estamos tendo aqui agora, que estamos fazendo todo mundo pensar. Eles começaram, numa direção, a estudar que o Criador de tudo foi o universo e que Deus faria parte desse universo. Vocês já ouviram falar na explosão do Big Bang, né? Então, o panteísmo crê nisso, que através dessa explosão que aconteceu no universo, denominado Big Bang, micro-organismos, bactérias começaram a se unir e criar as diferentes espécies, a natureza, e o mundo foi se procriando dessa maneira, nessa junção, dessa explosão do Big Bang. E que Deus faria parte disso tudo. Aí vem a pergunta, né? Igual essa para quem é antigo. A Tostines vende mais porque é mais fresquinha ou é mais fresquinha porque vende mais? Então, se foi o universo que criou tudo isso, né? E Deus é pertencente a esse universo, a esse processo de criação, quem criou o universo? Né? Então, as discussões continuam, muita gente ainda reflete sobre, né? Mas isso chama-se, né, panteísmo. Acreditar que o universo foi o criador de tudo. Depois, né, a gente já falou aqui do politeísmo, que é a crença em vários deuses, agora do panteísmo, que o universo é criador de tudo, e chegamos ao monoteísmo, que é a crença num Deus único, né, depois de mais um pouquinho de progresso da civilização. Bom, quando a civilização chegou nessa conclusão, né, que existe realmente um Criador de tudo e de todos, aí começou a gerar uma briga, né? O Deus é meu, Deus é da Igreja Católica, ou Deus é do povo egípcio, ou Deus dos hebreus, ou Deus... Começou essa briga de quem era a posse do nosso Deus, né? Então, volta de novo nesse capítulo 15 do Evangelho, né, que diz que para se acessar a Deus, não precisa instituição religiosa nenhuma. Não precisa ser católico, não precisa ser ubandista, não precisa ser do candomblé, não precisa ser evangélico. Precisa se conectar com Deus, entender quais são seus ensinamentos, tentar colocá-los em prática no dia a dia, tentar melhorar o nosso eu maior dia a dia. Cada um no seu tempo de amadurecimento, cada um com a sua história de vida, cada um no seu processo evolutivo. Não de que qualquer instituição possa querer. Por isso, Salve Aqui é uma casa universalista. Nós não pregamos em instituição nenhuma. Vem aqui quem quer, pode vir. É eclético de qualquer instituição, enfim. Mas também, de novo, para mim, faz todo sentido. Né? Existe sim um Deus único e que a gente não precisa fazer parte de nenhuma instituição para poder seguir. Né? Nossa, se a gente olhar para trás na história, o que teve de guerras, né? Por conta do meu Deus e do teu Deus, e até hoje, principalmente no Ocidente,
um exemplo, né? Enfim. E ainda temos, né? Então já falamos aí de politeísmo, de panteísmo, de monoteísmo. E temos também o ateísmo. O ateísmo é quem não quer nem ouvir falar que existe um Deus. Não quer nem ouvir, nem entrar nessa discussão de que existe um Deus, criador de tudo e de todos. Isso para eles não entra em discussão. Como os budistas, como no budismo. Por quê? Eles acreditam na iluminação plena. O que seria essa iluminação plena? Né? Seria você ter encontrado o equilíbrio da sua vida. Então eu tenho aqui os meus defeitos, as minhas dificuldades, os meus vícios. Eu tenho aqui as minhas qualidades, as minhas virtudes. Se eu conseguir andar no meio, nem pendendo para cá, nem pendendo para lá, no caminho do meio, considerado o caminho do bom senso, né? É nisso que eles acreditam. Através do autoconhecimento, através de traçar metas a serem atingidas. Eles não gostam, os budistas, de pensar que eu tenho que esperar que alguém faça por mim. Deus me ajude, Deus me guie, Deus me proteja. A tarefa é sua. E nisso, dessa maneira, eles acreditam na força que rege o universo, no autoconhecimento e em busca da iluminação plena, que é o estado de Buda, tá? Então, isso é o ateísmo. E temos também, né, todo mundo já ouviu falar, os ateus e as ateias, né? Que já ouviram falar de Deus, entram sim nessa discussão, mas que acham muito improvável acreditar ou seguir algo que nunca viram e ninguém viu, que nunca conversou e nunca soube de ninguém ter conversado, que então para eles isso é surreal, é inexistente. São ateus, acham que isso é conto de fadas, está escrito nos livros, né? Então eu quis trazer um pouquinho assim da história toda, para que agora vocês mesmos possam, dentro dessa cutucadinha, foi uma cutucada que eu dei, né? Sobre um tema tão imenso que é Deus. Daria para entrar mais nas religiões, como cada uma leva, qual o leque. Mas se o meu entendimento hoje é que eu não preciso disso para estar com Deus, então eu por mim não vou entrar nisso, mas vocês podem pesquisar sim, né? E o que eu queria deixar para vocês são essas reflexões, né? Eu acredito em Deus. Se eu acredito em Deus, como seria esse Deus para mim? Como ele move a minha vida dentro de mim, né? Quais são as obras que eu reconheço que são feitas por Deus? Que Deus está a todo momento com a gente, né? Então são reflexões que alimentam o espírito da gente, que nos faz sentir acompanhados sempre, né? Lembrando que quais são as maneiras de eu me conectar com esse Deus? Trabalhando o autoconhecimento, sabendo quem eu sou, o que eu desejo, onde eu quero chegar e como eu estou fazendo tudo isso. Quais são as ferramentas que estão disponíveis para me auxiliar nesse autoconhecimento, né? Palestras como essa, livros, o próprio Evangelho, as palavras das entidades, do Pai Júlio, estudar a respeito, né? Acalmar minha mente, se conectar com a natureza. Quem para em frente ao mar, fica ouvindo o barulho das ondas e vendo aquela imensidão sem fim, que não se sente naquele momento acompanhado. Pode ser pelo seu eu maior, pode ser pela natureza, pode ser por Deus, né? Então é importante a gente deixar de lado o que a igreja nos diz, o que as instituições no geral nos diz, o que eu penso a respeito. É isso que importa, né?
Então, através das meditações, através das orações, né? Tudo isso faz eu me conectar com Deus. E pode ter certeza que os meus dias serão melhores, que eu não vou entrar tão facilmente em desespero, né? Em me sentir não acolhido, sem direção. Então eu queria, antes de pôr um vídeo para rodar para vocês, de ensinar uma conexão pequena, fora o mantra, né? Que eu faço todos os dias, quando acordo e quando vou dormir. É uma pequena oração, né? Então, eu estou lá, acordando, abri o olho, tocou o despertador muito cedo, gente, acredita. Muito cedo tocou o despertador. Antes de eu levantar, eu respiro e falo: Deus, eu agradeço por tudo que sou e por tudo que tenho. Agradeço por mais essa possibilidade no meu processo evolutivo nesse dia de hoje. Deus, segura na minha mão, me dê orientação, discernimento, força e proteção para que eu possa cumprir a minha missão no dia de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Essa pequena conexão, quando acorda, quando vai dormir, dá toda uma diferença na vida da gente. A gente acorda mais firme, a gente acorda mais forte, a gente acorda acreditando que tudo pode ser melhor, porque somos co-criadores, somos filhos de Deus. Salve a todos, muito obrigada!